Passou por gestações, está incomodado com a tal da pochete. Gestações ou gestação vai depender, mas a tal da pochete está te incomodando, aquela pele sobrando, ou tem um pouquinho de estria, pode acontecer, né? Isso é muito comum quando os pacientes já têm um pouco de diastase, além de gordurinha localizada, flacidez de pele. E qual a solução, né, para esse tipo de situação? Pode ser a abdominoplastia, e esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai reagir a um 3D de abdominoplastia para vocês entenderem um pouquinho passo a passo dessa cirurgia, né? Você que está querendo melhorar alguma coisa no seu corpinho aí, para melhorar, obviamente, beleza, autoestima, já fez de tudo, academia, tudo e mais um pouco, e a tal da pochetinha não some. Então vamos entender um pouco a tal da abdominoplastia e quais os caminhos possíveis nesta cirurgia. Aqui, Dr. Daniel Botelho, mais ou menos 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente a cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Já viajei em muitos lugares do mundo para aprender as melhores técnicas e tecnologias para que a gente pudesse trazer para a nossa rotina, nossa atividade, aquilo que o mundo já encontrou de melhor nestas abordagens, certo? Agora, antes da gente começar, tem só uma coisa que não tem outra pessoa para fazer, além de você, para que essa informação chegue cada vez mais longe. Curta, compartilhe, clica no sininho para sempre receber as notificações desse canal maravilhoso e focado em absolutamente tudo que você precisa saber para melhorar a tua autoimagem, corpo, mama. Bora? Roda a vinheta. Queridinhos, vamos entender um pouquinho mais sobre a abdominoplastia. Separei aqui um 3D, super interessante. Então, aqui mostrando, né, o processo de gestação, ganho de peso. Isso tudo pode estar envolvido na flacidez de pele, diastase, que é o afastamento ou flacidez da própria musculatura, além, né, naturalmente, de gordurinha localizada. Então, aqui vocês observam até no próprio 3D, né, eles colocam a imagem de uma pessoa, né, inclusive com estria, né, que é uma situação muito comum quando a gente já encontra uma certa flacidez de pele. É comum a gente observar, inclusive, flacidez acima e abaixo do umbigo. Óbvio, tem pacientes que podem ter mais abaixo ou mais acima, isso é de forma individual e, eventualmente, pode nos levar a tratamentos diferentes. O que é interessante que ele está mostrando aqui, ó, vamos fazer uma pausa rapidinha. Na imagem do lado da esquerda aqui do vídeo, a gente observa uma paciente com diastase e flacidez acima e abaixo do umbigo. Na direita, a gente observa um paciente com flacidez mais concentrada no abdômen inferior. Nessas pacientes com flacidez e diastase, tanto acima e abaixo do umbigo, é mais comum a gente indicar abdominoplastia clássica. Nessas pacientes com flacidez ou mesmo frouxidão da musculatura mais concentrada no abdômen inferior, a gente pode considerar o que eles chamam de mini tummy tuck ou mini abdominoplastia. Agora, a gente tem, mesmo para esses pacientes, diversas abordagens. A gente pode, inclusive, fazer quase que uma abdominoplastia completa com uma cicatriz reduzida, se você não tiver tanta flacidez de pele. Então, a gente já tem algumas técnicas que a gente consegue adaptar para um caso ou outro, certo? Então, só observando aqui no perfil que, de fato, existem tratamentos diferentes para condições diferentes, certo? Vamos seguir aqui com o próprio vídeo, ele mostrando aqui, né, então o perfil, tanto numa paciente mais indicada para mini, aqui ele mostrando o processo da lipo, né, muito comum a gente utilizar lipo nessas duas cirurgias. A lipo, ela é um tratamento de melhora da qualidade das abdominoplastias, né, como se fosse o acabamento das abdominoplastias. Então, uma abdominoplastia sem lipo é como se fosse, como é que eu vou explicar para você? É como se fosse um carro sem farol. Não faz o menor sentido, certo? De fato, a lipo ela complementa muito e melhora muito a qualidade das abdominoplastias. Então, aqui ele mostrando, né, a flacidez, tanto acima e abaixo do umbigo, anestesia geral é a modalidade anestésica mais comum quando a gente fala de abdominoplastia, cirurgia de contorno corporal, principalmente visando segurança e conforto, tá? Então, a abdominoplastia sem uma anestesia geral, dificilmente a gente vai conseguir oferecer conforto para essa paciente. Aqui mostrando a incisão, só vamos fazer uma leve pausa aqui para vocês entenderem. A incisão da abdominoplastia, normalmente ela vai à linha do pubis, tá? Eu não gosto de fazer tão reto aqui como está demonstrado. Eu faço ela um pouquinho mais curva para acompanhar um pouco mais a linha do biquíni e naturalmente visualmente ficar mais agradável aos olhos, tá? Mas normalmente uma incisão fácil de ser escondida. Ao realizar essa incisão à linha do pubis,
a gente faz o descolamento até a região lá em cima, certo? Então, normalmente, o clássico da abdominoplastia é uma incisão que vai do ossinho do quadril de um lado até o ossinho do quadril do outro lado, tá? Tem situações, às vezes, de mais flacidez em flancos e costas, às vezes a gente precisa fazer uma incisão mais ampla, mas essa é a mais comum, tá? É a forma mais frequente da gente abordar o abdômen, certo? Quando a gente vai retirar a pele, tratar a musculatura, enfim. Então, aqui mostrando que fica uma incisão escondida na linha do biquíni, certo? Vamos ver aqui se ele complementa, aqui a gente realizando o descolamento, certo? Ó, aqui ele está mostrando a exposição da musculatura. De fato, quando a gente descola toda essa pele, é exatamente essa imagem que a gente observa. A gente observa a própria musculatura do reto abdominal e a musculatura, um pouco da musculatura dos oblíquos, certo? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, onde tem esse afastamento aqui, onde a gente vai fazer toda a aplicatura para aproximar esse músculo, é como se fosse um espartilho interno, né? A gente meio que reforça e reposiciona a própria musculatura com pontos internos, certo? Vamos ver se ele vai exemplificar aqui para a gente conseguir entender aqui mostrando, ó, isso aqui é a costura da diastase, tá? Aplicatura, isso ajuda a deixar o conteúdo abdominal mais, digamos assim, educadinho, né? E dá mais tensão. Uma coisa super interessante, tá? Quando o paciente tem uma indicação clássica e flacidez, o que acontece? Vocês estão enxergando aqui essa pele com esse buraquinho aqui? O que é isso aqui, Daniel? Isso aqui é o umbigo antigo, tá? Então, o miolinho do umbigo ficou lá grudadinho no músculo, tá? Ele ficou preso no músculo, porque o umbigo ele é preso mesmo, né? Como se fosse um botãozinho preso. Então a gente recorta, então essa pele recortada a gente vai tensionando lá para baixo. Existem casos que esse buraquinho não passa lá embaixo. Então a gente, quando tensiona esse buraquinho, ele não passa totalmente na cicatriz da abdominoplastia. Às vezes a gente precisa fechar ele na vertical. Então pode acontecer de ficar a cicatriz da abdominoplastia mais uma cicatriz vertical. Não é tão comum, tá? Uma cicatriz vertical ali de 3 centímetros mais ou menos. Normalmente o cirurgião vai comentar se ele imagina que há a possibilidade disso acontecer. Então pacientes sem muita flacidez, eventualmente isso pode acontecer, tá? Mas, muito embora, como eu disse, não é o mais comum. Então aqui mostrando, né, e tensionando toda essa pele, aqui mostrando o buraquinho passando lá embaixo, e aí isso é recortado e aqui fica um umbigo novo, certo? Então refaz toda essa costura. Lembra aqui o miolinho do umbigo que ficou grudado no músculo, então a gente recorta ele depois de tensionar essa pele e aí finaliza a cirurgia tudo com ponto intradérmica, como a gente posiciona dreno. Eu gosto muito de dreno. Dreno reduz o processo inflamatório, melhora o conforto. E aí tem as bandagens que a gente utiliza logo após a cirurgia, né? Cintas, modeladores, é muito comum também de utilizar, normalmente por 30 dias após essa cirurgia, o que é muito comum, né? No caso aqui mostrando a cicatriz, posição de drenos. Esse umbigo aqui ficou horroroso, né, gente? Esses pontos aqui em trilho de trem. Pelo amor de Deus, só Jesus na causa isso aqui. Aqui, cirurgião plástico faz isso aqui não, tá? Tá tudo ponto interno, bonitinho. A gente complementa usando cola, então não fica essa coisa horrorosa, horrenda que tá nesse 3D aqui não. Ainda bem que o 3D ajuda a gente deixando bem mais feio do que a gente deixa na cirurgia, né? Enfim, finalizando aqui, mostrando aqui o processo de cicatrização, né? Então, óbvio, se você deixa aquele trilho de trem, cicatriza tudo horrível aqui, tá? Não vai cicatrizar retinho. Outra coisa do umbigo que eu gosto é não deixar essa cicatriz visível. Então eu deixo ela embutidinha no próprio umbigo para que o umbigo fique pequenininho, discreto, não fique essa cicatriz redonda aqui, que esteticamente não pode deixar tão, às vezes não fica tão bonito, né, tão natural. Então eu prefiro ela embutidinha para que fique mais discreto, delicado, enfim. Certo? Então aqui vocês entenderam um pouquinho como é que é o processo da abdominoplastia. Outra coisa que eu gosto de fazer nos pós-operatórios, a gente tem vídeo de pós-operatório de abdominoplastia, inclusive, que saiu recentemente aqui. Normalmente, primeira semana, o paciente anda um pouquinho mais encurvado, segunda semana já começa a melhorar, final de segunda semana dirigir, trabalho leve está liberado, atividade física sem restrição a partir de 30 dias nas abdominoplastias, sol com moderação, 45 dias, sol liberado 100%, 2 a 3 meses nas abdominoplastias, certo? Entenderam mais ou menos como é que é o processo? Então, você que está pensando, se programando, se planejando para realizar a cirurgia, aqui abaixo, naturalmente, você desejar realizar com a nossa equipe. Aqui abaixo você vai encontrar o link de acesso para agendamento, consulta online presencial, enfim, em todo o Brasil, presencialmente em Londrina, Paraná e São Paulo. Certo? Deixa aqui a sua dúvida, a tua preocupação, o teu receio em relação ao que você achou desse 3D aqui de abdominoplastia. Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!